Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, minha amiga e meu amigo do LAC Cursos. Hoje vamos falar de circunstâncias que agravam a pena. As circunstâncias agravantes da pena, aquelas que são mais utilizadas, que são mais cobradas em provas de concurso público, elas vêm previstas aqui no artigo 61 do Código Penal. Lá diz assim: são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Primeira coisa importante, as circunstâncias agravantes da pena estão na segunda etapa da dosimetria de pena. Na primeira etapa da dosimetria de pena é o artigo 59, aonde fixa-se a pena base. Fixada a pena base, vai verificar se existem circunstâncias que agravam ou atenuam a pena. Como o artigo 61 diz, são circunstâncias que sempre agravam. Isto é, elas são de obrigatória aplicação. Se o juiz constatar que existem circunstâncias agravantes da pena, ele é obrigado a considerá-las. Então, são circunstâncias que sempre agravam a pena, mas ressaltando o caráter subsidiário, isto é, quando não constituem ou qualificam o crime, isto é, quando não são consideradas elementos do crime. Então, são circunstâncias que nós vamos analisar uma por uma, mas deixando bem claro que elas são de reconhecimento obrigatório, quando estão previstos no fato, e são de natureza subsidiária. Só são aplicadas se elas não constituem ou qualificam o crime, se não fazem parte do elemento crime quando o sujeito ele é punido. Dentre as agravantes, nós vamos, analisar uma por uma. Só um exemplo de circunstâncias que não qualificam. Por exemplo, o homicídio é qualificado pelo motivo fútil ou torpe. Fútil é um motivo totalmente desproporcional e torpe é um motivo totalmente repugnante. Então, nessa situação, quando não constituem ou qualificam o crime, significa que se o sujeito for condenado por homicídio qualificado pelo motivo torpe, o juiz não poderá considerar como agravante da pena, porque ele já está sendo punido pela sua qualificadora. Agora, se o sujeito praticou um crime de furto, mas um crime de furto, onde ele estava, cujo o motivo do crime era um motivo repugnante, aí o juiz pode considerar como uma agravante da pena, porque o motivo torpe não faz parte da elementar furto, não faz parte da construção do crime de furto. E aí nós vamos analisar uma por uma, tá, gente? Vamos primeiro, então, cuidar daquilo que eu... Primeira situação. O rol previsto das agravantes no Código Penal são taxativa, compõe-se de um rol taxativo. Significa o quê? Que serão circunstâncias que não poderão ser criadas pelo juiz. O juiz só vai considerar como agravante aquelas circunstâncias que estão previstas no Código Penal. O juiz até pode pensar, não, é agravante. Não, ele pode até pensar que aquelas, de repente, a forma como ele cometeu o crime, ou a condição, a motivação que levou o sujeito a cometer o delito, mesmo não estando previsto como agravante, o juiz até pode pensar, mas ele não pode aplicar como agravante. Por quê? Porque é um rol taxativo, tem que ter previsão legal e tem que ali estar previsto. Mas não exclui que legislações extravagantes contenham outras agravantes. Existem a questão de crimes ambientais que trazem agravantes específicas com relação a crimes ambientais. Então, as legislações extravagantes trazem agravantes mais específicas àquela situação.
O Código Penal traz as gerais, que são aplicadas em qualquer situação, em qualquer crime, desde que não constituam elemento do crime. Como também ocorre na fixação da pena base, o juiz, ao analisar as agravantes da pena, o juiz não pode fixar a pena além do máximo legal permitido. Então, no exemplo, eu estou usando esse exemplo para fixar, na pena de latrocínio, que diz de 20 a 30 anos, o juiz pode achar 10 agravantes, mas ele só vai ter que fixar até 30 anos. Ele não pode ultrapassar o limite de 30 anos. É o que tem sido estabelecido pela jurisprudência. Então vamos tratar, assim por escrito, as agravantes mais cobradas em concurso público. A primeira agravante que cai muito em concurso público é a questão da reincidência. A reincidência significa que o sujeito foi condenado por um crime, foi condenado por um crime e saiu sentença penal irrecorrível deste crime. Aí o que acontece? Durante 5 anos após o cumprimento de pena, ele terá o prazo de 5 anos para que ele não cometa crime algum. Como também ele não pode cometer crime durante o período que ele está executando a pena. Mas enfim, aí ele tem lá, se ele cometer um novo crime nesse prazo de 5 anos, é considerado reincidente. Então, eu fiz para vocês aqui um quadrinho que diz quando o sujeito é reincidente e quando o sujeito não é reincidente. Então, se ele foi condenado, transitado em julgado por um crime e pratica um novo crime, ele vai ser considerado reincidente. Se ele pratica um crime e posteriormente ele pratica uma contravenção penal, que nós sabemos que é diferente de crime, ele também será considerado reincidente. Se o sujeito praticar uma contravenção penal e praticar uma outra contravenção penal, ele também será considerado reincidente. Agora, se ele for condenado a uma contravenção penal e posteriormente ele comete um crime, ele vai ser considerado primário. Então a observação que eu faço é bem simples. Professor, eu não quero errar isso na prova. Então decora a exceção. Decora a exceção. Decora aquela situação em que ele não é considerado, que ele é considerado primário. Então, se ele for condenado por uma contravenção penal e posteriormente ele for condenado por um crime, ele comete um crime, por fato posterior à condenação à contravenção penal, ele vai ser considerado primário. No restante, nas outras situações, ele vai ser considerado reincidente. Então, decore a exceção. Porque na hora da prova, se você vê que não caiu a exceção, você vai saber que ele é reincidente. Professor, quando que começa a valer quando que começa a valer que ele pode ser considerado reincidente? O artigo 63 do Código Penal diz que a reincidência verifica-se a partir quando ele comete um novo crime, depois de transitar em julgado a sentença. Tanto aqui no Brasil como num país estrangeiro. Se ele for condenado num país estrangeiro e vier cometer um crime posteriormente, ele é considerado um reincidente. Então aqui a reincidência sempre vai se iniciar na prática de qualquer crime após o trânsito em julgado da sentença. A reincidência, o prazo da reincidência se finda, isto é, ele se encerra depois de 5 anos que ele tiver cumprido a pena. Posicionamento do STJ. O STJ fala que para o juiz considerar o réu reincidente, para ele poder aplicar a agravante da reincidência, é necessário que tenha uma certidão de trânsito em julgado da infração
Penal anterior. É necessário, então, que no processo conste a certidão dizendo qual foi a data do trânsito em julgado e qual foi a data do crime. Porque se ficar provado no processo que o trânsito em julgado se deu antes da prática do novo crime, ele vai ser considerado reincidente. Gente, os crimes militares e os crimes políticos não geram reincidência no campo comum. Olha que interessante. Se o sujeito for condenado por um crime militar, um crime próprio militar, ou seja, aquele crime que está tão previsto lá no Código Penal Militar, e os crimes políticos não geram reincidência no campo comum, só na legislação específica. Então, se ele comete um crime militar e posteriormente ele comete outro crime militar próprio, reincidente. Se ele cometer um crime político, cometer um outro crime político, reincidente. Agora, ele comete um crime militar próprio, depois um crime comum, não é reincidente. Ele comete um crime político e comete um crime comum, não é considerado reincidente. Então, vamos tomar cuidado com essa observação. O Brasil adotou a chamada reincidência ficta ou presumida. Por quê? Porque significa que quando a gente pratica um novo crime após a condenação anterior, pouco importante se ele tenha ou não cumprido a pena. Então significa que pouco importa se ele cumpriu ou não cumpriu a pena. Se durante no prazo de 5 anos após o cumprimento da pena ele vier cometer um novo delito, ele é considerado reincidente. É chamada de presunção, reincidência presumida. O prazo depurador, isto é, a reincidência tem um prazo de 5 anos. E o prazo de 5 anos começa-se a contar sempre, em regra, após o cumprimento de pena. Ele cumpriu a pena, o prazo de 5 anos começa a contar. Essa é a regra. Após o cumprimento de pena, o prazo de 5 anos começa a contar. A regra é essa. Mas nós temos a exceção. No caso de sursi, suspensão condicional da pena, ou no caso do livramento condicional, isto é, uma antecipação da liberdade dele quanto ao cumprimento de pena. O período em que ele estiver na suspensão condicional da pena, no período em que ele estiver cumprindo o livramento condicional, vai abater o prazo dos 5 anos. Então ele está lá em livramento condicional e aí aquele período que ele ficou durante o livramento abate para o período de 5 anos. A regra é que após o cumprimento começa-se a iniciar o prazo de 5 anos. Mas o livramento é o quê? Uma liberdade antecipada, o livramento condicional. Se ele, durante o período dessa liberdade antecipada, não fizer nada, ele vai computar o prazo dos 5 anos. Então, vai abater no prazo dos 5 anos, porque está tendo uma liberdade antecipada. É como se ele estivesse já se reintegrando à sociedade. Mesma coisa com relação à suspensão da pena. A suspensão da pena significa o quê? O sujeito, em vez de ele cumprir a pena privativa de liberdade, ele se submete a imposições para que tenha sua pena privativa de liberdade suspensa durante um período. E durante esse período, se ele cumprir certinho, vai abater no período de 5 anos para que ele possa voltar a ser tecnicamente primário. Gente, a lei não estabelece o que vem a ser reincidência específica. É uma criação jurisprudencial e doutrinária. Mas há situações em que a reincidência específica, isto é, o sujeito é reincidente específico ou do mesmo crime, ou do tipo penal, por exemplo, crimes contra o patrimônio, é reincidente específico de crimes contra o patrimônio. Isso pode gerar uma consequência na reincidência e, consequentemente, a reincidência específica pode limitar muitos direitos. Fazendo que a penalização dele seja maior. Então,
é importante a gente entender que a reincidência específica ou é pelo mesmo crime ou é com relação a crimes contra o mesmo objeto protegido, isto é, patrimônio, vida, é nesse sentido. Voltando às outras, só para a gente poder comentar, das outras agravantes, que eu tenho que só pincelar, porque, como eu falei para vocês, cai na prova só a lei por si só. O inciso 2 diz: ter o agente cometido o crime por motivo fútil. O que é o motivo fútil? Desproporcional. O que é o motivo torpe? Repugnante. B. Para facilitar ou assegurar a execução, ocultação ou impunidade ou vantagem de outro crime. Então aqui nós temos dois crimes. Um crime anterior e o sujeito vai e comete um novo crime para ocultar o crime anterior, para gerar a impunidade do crime anterior. A agravante é essa, porque ele quer esconder, ele pratica o crime, ele é punido por esse crime com essa agravante, porque ele quis esconder o crime anterior. C. Traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Então ele cometeu o crime utilizando-se de meios que a vítima não consegue se defender. A traição, o que significa traição? É uma relação de confiança onde o sujeito ele é traído. Ele é traído e atraído para ser vítima do crime. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou meio insidioso ou cruel que podia resultar em perigo comum. Então, utilizando dessas formas de cometer o crime, gera-se também a agravante. Contra ascendentes, isto é, contra pai, avô ou descendente, contra filhos, netos, irmão ou cônjuge, também vai gerar a agravante da pena. Ou com abuso de autoridade ou prevalecendo das relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma específica, na forma da lei específica. Aqui nós estamos falando daquelas relações de poder que existem em ambientes domésticos, onde o sujeito ele acaba, de certa forma, querendo praticar o crime devido a uma ascendência que ele tem com relação às pessoas que estão convivendo no mesmo ambiente, razão da qual também vai ter uma penalização maior. Com abuso de poder ou violação de dever inerentes a cargo, ofício, ministério ou profissão. Portanto, contra criança. Contra criança. A lei usa o termo criança. O que é criança? Até 12 anos incompletos. Então, significa que criança não tem que ter 12 anos. Então, criança ou maior de 60 anos. Está falando idoso? Não. Está falando maior de 60 anos. Percebam que eles utilizam o termo criança, eles não fixam uma idade, utilizam os termos criança, mas eles não utilizam o termo idoso. É maior de... professor, e se tiver na prova idoso? Está errado. É maior de 60 anos. Enfermo ou mulher grávida. Quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade. Aí, no caso, a autoridade vai ter uma agravante, porque deveria proteger e não fez. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação, qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. Foi o caso que aconteceu em Santa Catarina, em que as pessoas estavam ali por conta das chuvas, estavam totalmente sem casas, uma situação caótica, e tinha gente praticando furto, praticando roubo, aproveitando-se daquela situação de calamidade pública. Isso vai gerar uma agravante. Ou em estado de embriaguez pré-ordenada. Embriaguez é sentido amplo. Drogas lícitas ou ilícitas. É o sujeito que utiliza-se de drogas lícitas ou ilícitas para criar coragem para cometer crimes. Isso é chamada de embriaguez pré-ordenada. Então essas são as agravantes. Vamos para o nosso momento motivacional.
O silêncio é puro. O silêncio é sagrado. Ele aproxima as pessoas porque só quem sente confortável ao lado de outra pessoa pode ficar sentado sem falar. Esse é o grande paradoxo. O que eu quero dizer para vocês, vocês não precisam ficar se expondo o tempo inteiro, falando o tempo inteiro. Às vezes o silêncio é um grande companheiro. Às vezes o silêncio é uma grande prudência na sua vida. E você que está estudando para concurso público, às vezes deixar de falar de concurso público para os seus familiares, silenciar-se disso e ficar só do lado deles, abraçar eles, já é um grande momento de prazer. Então, vamos sempre buscar aproveitar todos esses momentos, tá? Que isso é o mais importante. É isso que eu tinha a dizer para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral. Artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Lá Concursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. Detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Lá Concurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.